Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar adorando ao Senhor, desta feita ouvindo a sua palavra, a exposição dela para nossa edificação. Gostaria que os irmãos abrissem, ou acessassem, ou acompanhassem aí a projeção do capítulo 5 de Daniel. São versículos um pouco mais longos, um texto, mas para que você possa compreender bem a história, vou ler todo o capítulo, são 31 versículos. Acompanhe então a leitura desse texto de Daniel, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou e disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidas à minha presença os sábios e encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida.
A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsassar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de bronze, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura, ele desse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Senhor Jesus, nós sabemos que as Escrituras todas apontam para a Tua obra. E aqui está mais uma delas, apontando para o valor, o significado da redenção e de como devemos nos portar diante disso. Pedimos que o Senhor esclareça as nossas mentes. O mesmo Espírito que iluminou Daniel para escrever este texto, este mesmo Espírito ilumine os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos corações. Em nome Teu oramos. Amém. Queridos irmãos, como viram, este é um texto longo de uma história bem emblemática, né, que chama a nossa atenção pela simples leitura. Acredito que essa já seria para nós um ganho nesta noite, mas Deus nos permite que a gente tome algum tempo em torno deste livro para tornar, então, por meio do seu Espírito, mais claras as lições que nós temos aqui nesse texto, como foi para aquela época, é para nós. O livro do profeta Daniel, ele foi escrito numa época de sofrimento do povo de Deus. Esse povo cativo levado para a Babilônia. O historiador Samuel Schultz afirma que possivelmente Daniel ainda era adolescente quando foi levado para o cativeiro, juntamente com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, por Nabucodonosor, no ano 605 a.C. No cativeiro, eles tiveram seus nomes mudados. Neste livro você encontra orgulho, humilhação, milagres extraordinários, como os amigos de Daniel que foram lançados na fornalha e preservados, rei que rebaixado à condição de animal por causa do orgulho, o próprio Daniel sofre perseguições, mas preservado por leões, por Deus, no meio de leões famintos. Um livro profético, não apenas para o seu tempo, mas para o presente e também para o futuro. Então, o meu desejo nessa noite é destacar um desses eventos do livro, que está aqui nesse caso no capítulo 5, que serve para nos fazer refletir nos dias de hoje. Em face de tanto desprezo à palavra de Deus que invade a sociedade e, infelizmente, não poucas mentes e comportamento evangélico. Para a gente ter alguns esclarecimentos históricos, Belsassar
né? A gente tem aí dizendo que ele era filho de Nabucodonosor. E, então, você vê no texto que se refere a ele como filho de Nabucodonosor. Teu pai, nas línguas semitas, essa expressão pode ser usada de 8 maneiras diferentes. E aqui é ancestral ou descendente. Em outras palavras, Belsazzar era filho primogênito de Nabonido, que deixou seu filho Belsazzar reinar no lugar dele. Quando diz então que ele é filho de Nabucodonosor, ele é descendente de Nabucodonosor, ancestral dele. Então, Belsazzar reina sobre o Império Babilônico, uma espécie de regente no lugar de Nabonido. Mas ele era um descendente de Nabucodonosor. Não era errado ou incomum chamar um ancestral importante de pai. Nabucodonosor, rei da Babilônia, reinou de 605 a 562 a.C. Ele invadiu Judá em 586 a.C. Ele destruiu, nesta ocasião, a Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro babilônico. Na ocasião, ele saqueou o templo e todos os utensílios sagrados. E essa informação é importante por causa dessa cena bíblica que nós estamos lendo, que estamos testemunhando através da leitura, no qual Belsazzar é protagonista. Obviamente que Babilônia não existe mais, hoje é o Iraque, um país que está longe do que era Babilônia nos seus dias de glória. Quando se lê esse capítulo especificamente, nós podemos concluir que nunca será um caminho seguro aquele que despreza a realidade de Deus. Todas e quaisquer decisões que desprezam a justiça, a santidade, o poder do Rei dos Reis, serão atitudes extremamente arriscadas, perigosas. Foram, são e serão. O que essa história pode, então, nos ensinar em torno desta afirmação? Então, para responder essa pergunta, é necessário nós considerarmos determinados aspectos de seu conteúdo a fim de observarmos e obtermos ensinos importantes. Vamos olhar para a primeira cena, a primeira parte dessa história que nós estamos testemunhando, especificamente os versículos 1 e 2. Diz que o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. E enquanto bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer utensílios de ouro ou de prata que Nabucodonosor tirou do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Aqui nós podemos perceber, em relação à consequência de se desprezar a realidade de Deus, é o perigo da insensatez e da soberba. Nós podemos perceber insensatez e soberba nesta cena. Vou explicar um pouco. Apesar da história trazer um evento de extrema grandiosidade como centro de sua narrativa, que é o que nós vamos nos concentrar um pouco mais, nós precisamos observar alguns aspectos que estão ao redor desta história como componentes do evento, do todo do evento em si. Um deles tem a ver com as ciladas preparadas pela insensatez e pela arrogância. De acordo com esse historiador que citei no início, Samuel Schultz, em seu livro A História de Israel, Belsazzar estava muito confiante no poder do seu império e nas grandiosas e fortes muralhas da cidade de Babilônia. E ele reuniu os seus oficiais, juntamente com as mulheres desses oficiais e as concubinas deles, para beberem, para festejarem e honrarem os seus deuses, ao invés de planejarem as suas defesas. Por que nós chegamos a essa conclusão? Que defesas são essas? Ora, o inimigo estava às portas. Nós vamos perceber, você lê aí no finalzinho, que Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Isso já estava um período de guerra. O Dario, o seu exército, já estava caminhando em direção a conquista da Babilônia, ou para a tentativa da conquista. E ao invés de preparar as suas muralhas, ou de preparar o seu exército, ele confiou nas suas muralhas e reuniu seus oficiais e foram festejar, como se não houvesse perigo nenhum.
Isso como fruto dessa insensatez que nós observamos nesta festa, regada a bebida e orgias, quando não se considera o perigo, a realidade das situações que nos afligem. Belsazar, mesmo diante dos perigosos avanços dos medo-persas, ele preferiu altivamente confiar em si mesmo e nessas defesas de Babilônia, e deixou de cuidar do mais importante e se deixou levar pela loucura da imprudência. Olhando para essa cena de longe, como nós estamos, nós não podemos esperar outro resultado, porque loucura, imprudência, insensatez, orgulho, soberba, são aspectos muito relacionados à embriaguez, a entregue à bebida, como descrita nessa cena, de forma abusiva, de forma sem limites nenhum, como descrita nela, dificilmente alguém agiria de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo destaca no capítulo 5, versículos 18 de Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E aqui ele está falando do embriagar, da falta de limites com relação a isso. E ele usa uma palavra no qual há dissolução. Essa palavra dissolução na língua original é uma palavra composta por uma partícula de negação. Deixe-me explicar isso um pouco, citando a referida palavra. Ela é assotia. A partícula de negação é o a, na frente, como nós temos também em muitas palavras no português. E é uma palavra derivada de sozo, que significa manter são e salvo, ou resgatado do perigo ou da destruição. O que ocorria na corte do regente Belsazar era essa falta dessa mente saudável que proporciona condições para que haja resgate, noção do perigo e das destruições que são iminentes no dia a dia. Então ele tem ali essa assotia, esse prefixo que junto a esta palavra causa essa dissolução, que é exatamente o contrário deste bom senso, da mente sã e do discernimento. E eles estão agindo com loucura e sem a realidade da necessidade de agir a fim de resgatar o seu reino do perigo e da destruição. Queridos, assim será com todos os que se deixam levar pelo orgulho, pela altivez de se achar e de achar que tem o controle sobre todas as situações, independente de quem quer que seja. Não preciso de me preparar, não preciso ouvir conselhos, eu posso viver a vida de uma forma como bem eu entender, ninguém é dono do meu nariz, dando essa impressão de que não há nada que ameace a sua vida enquanto caminha fazendo o que bem entende. Quem não tem consciência da batalha, como disse ontem, quem não tem consciência da batalha, não se prepara para ela. E é o que aconteceu com Belsazar. Ele não se preparou porque ele estava ignorando o perigo da batalha. A derrota do orgulhoso diante de Deus, Belsazar, foi o último rei da grande Babilônia, cujo reino passou a fazer parte do Império Persa na pessoa de Dario. Aquele que inadvertidamente ignorou os riscos reais que os inimigos representavam, obscurecido pelo orgulho, vive o seu último dia de glória, sem sequer dar conta disso, sem se dar conta disso. E junto com ele caía a grande Babilônia. O que esse aspecto do evento em questão nos ensina? Apesar de aparentemente não corrermos o risco de sermos assaltados por outras nações ou exércitos, não raramente e perigosamente esquecemos do alerta bíblico que afirma: sede sóbrios, controlados e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Aqui ele fala de uma vigilância necessária. E fala que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É interessante, certa feita assistindo um desses documentários, gosto de vez em quando assistir,
E nele, um deles era sobre como o leão caça. O leão, você já viu um gato caçar, né? Uma vez eu parei em frente assim, fiquei observando um gato tentando pegar um calango. Parecia uma estátua. Não se movia, em silêncio. E assim é o leão, naquele documentário. Ele se esconde na relva, na savana seca, que disfarça a sua cor, e ele vai pé ante pé, caladinho, sem fazer barulho algum. E no documentário dizia o seguinte: quando ele ruge, é para dizer, perdeu, playboy. É para dizer que ele não ruge antes, ele ruge pulando. Aquele rugido petrifica a vítima, e ela não sabe, é para entregar a alma, né? Fazer o quê? Então aqui você vê que o diabo anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E nós precisamos de sobriedade. Sobriedade era um comportamento que não era encontrado naquela festa. Não apenas a sobriedade física por conta do vinho, mas a sobriedade mental prejudicada pela altivez e orgulho. Vigilância solícita da pessoa e vigilância atenta que leva ao cuidado para que nenhuma calamidade destrutiva pegue esse indivíduo de surpresa. E eu quero dizer, não saia daqui hoje sem renovar seu estado de sobriedade, de humildade e dependência da proteção infalível de Deus. Satanás, quando ataca, quando nos falta, e geralmente quando ele consegue algum êxito, quando nos falta vigilância. E faltando vigilância, falta sobriedade. Segundo aspecto dessa cena que a gente precisa observar, está nos versículos 3 e 4, veja. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas concubinas, suas mulheres e concubinas. Beberam, deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. A C.R. Beckwith destaca que, abre aspas, este capítulo nos apresenta o ímpio rei Belsazar, que restaura a idolatria e profana as coisas de Deus. Filipe de Melanchthon, reformador, colaborador de Lutero, em relação a Belsazar, escreveu o seguinte, abre aspas, Belsazar reinou e caiu em idolatria. Ele foi um inimigo da verdadeira doutrina, sancionou a idolatria, profanou os utensílios judaicos e com grande desprezo insultou Deus, como fizera Senaqueribe, Rabsaque em 2 Reis e como os judeus zombaram de Cristo. Nabucodonosor invadiu e destruiu Judá em 3 fases, no ano 605, no ano 587 e no ano 586 a.C. Nessa última empreitada, 586, contra Judá, ele saqueou, queimou o templo, levando os utensílios do tabernáculo para a Babilônia. Jerusalém se tornou uma espécie de cidade fantasma, destruída e totalmente desolada. Na Babilônia ficaram guardados os utensílios retirados do templo, como tesouros, despojos de guerra, pois eram em sua grande maioria peças de ouro maciço e de prata. No ano 539, o ano dessa festinha do capítulo 5, que a gente está lendo aqui, essa festinha de Belsazar, se nós fizermos as contas, esses utensílios ficaram guardados na casa do tesouro por 47 anos. Não estavam no templo, mas estavam guardados como tesouros. Então, nessa noite, portanto, ocorreu uma profanação gravíssima aos olhos de Deus. Calvino, comentando esse evento, escreveu, abre aspas, quando, portanto, o sabor do vinho prevaleceu, isto é, quando o vinho tomou os sentidos do rei, então ele mandou trazer os utensílios. Aqui o rei Belsazar chama para si o seu próprio julgamento, porque ele furiosamente provocou a ira de Deus contra si mesmo, como se ele estivesse insatisfeito com a demora desse julgamento, enquanto Deus adiava a sua execução, fecha aspas. Por que essa ordem que Belsazar disse, vá lá buscar as taças, aqueles utensílios que eram usados no templo para a nossa festa? Por que isso
foi tão grave, o cumprimento dessa ordem foi tão grave? Porque aquilo que fora feito para cultuar a Deus, o Rei dos Reis, foi trazido para o centro de orgia e do endeusamento de homens e mulheres, os mais ricos de Babilônia. Além do fato de usarem esses utensílios que foram feitos para cultuar a Deus, o Rei dos Reis, foram usados para homenagearem deuses da Babilônia. Preste atenção no que eu vou dizer para você, porque isso tem muito a ver conosco. Não se usa o que foi feito para a glória de Deus, a não ser para isso. Não se usa o que foi feito para a glória de Deus para outra coisa, a não ser este propósito. Tudo que foi feito para a glória de Deus deve ser usado para a glória de Deus. E o que nós podemos aprender com relação à nossa própria história? Em tese, queridos, a mesma coisa se aplica à obra-prima da criação, que é o ser humano. Nós temos uma finalidade prioritária para a qual fomos criados. A nossa finalidade principal é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas ainda pelo fato de que, uma vez resgatados por Deus através de Jesus, diz a Bíblia que somos feitos habitação do Espírito. O apóstolo Paulo pergunta em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em seguida afirma: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aquele que não entende essa verdade, não enxerga o valor deste templo, não feito por mãos humanas, mas construído pela obra redentora de Deus através de Cristo, não tem o mínimo respeito por esse santuário e faz dele um mero recipiente que pode ser usado por quaisquer imundícies. Tais pessoas incorrem no mesmo risco de Belsazar, ser pesado negativamente na balança de Deus e caminhar para a destruição. Não saia daqui hoje sem a correta compreensão do que é o homem e para o que ele foi feito, e quem é o crente, e como ele precisa usar sua vida como utensílio nas mãos de Deus. Está claro isso nas Escrituras. Paulo diz isso, dizendo: nós, o povo, vocês que foram regenerados, são templo, nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Veja o terceiro aspecto desta cena, a história, mais uma cena. Versículos 6 a 10, veja que aqui você percebe esse confronto. De repente, começou a aparecer uma mão, que escrevia defronte do candeeiro, na parede do Palácio Real. O rei viu os dedos e quem estava escrevendo, e escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Escreveu na parede. Alguns historiadores e comentaristas dizem que ele escreveu nessas paredes dos palácios, nesses locais caiados e bem ornamentados, eram desenhados as conquistas dos reis. E aí vem uma mão e escreve ali, em cima dessas conquistas, menosprezando-as e dizendo Mene, Mene, Tekel e Parsim. Nós vemos agora uma terceira cena, que é o aterrador confronto com a existência de um só Deus verdadeiro. Se você observar, vai perceber a mudança de sentimento de Belsazar, antes tão seguro de si. Diz que mudou-se, o versículo 6, mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Ele estava tão seguro de si, e agora, olha o que acontece com esse homem. Ele entende, ele antes não enxergava o valor daquilo que ele estava usando, e nem tampouco os deuses que ele estava adorando ali, mas agora ele começa a perceber claramente quem ele é. Ele está com a sua corte adorando a si mesmo, suas mulheres, concubinas, seus generais e seu reino. Ele estava no alto de uma plataforma, de acordo com o costume dos monarcas,
De repente ele vê aquela cena aterradora. O que ele vê naquele plataforma, a cena aterradora não foi os exércitos dos medo-persas invadindo os muros da Babilônia, mas o que fez tremer os seus joelhos foi a visão de um dedo escrevendo na parede do nada. Aquela visão fez tremer, como nós observamos no texto, porque ele teve consciência de que há algo bem maior do que ele podia imaginar, de que qualquer exército era a realidade de um evento que estava dando conta da existência de um ser superior. Ele não tinha a menor ideia de que era o Deus verdadeiro, mas tinha consciência de que ele não era nada diante de tamanha aparição. Se não fosse o desprezo pela experiência do seu antepassado Nabucodonosor, ele saberia bem a origem daquela mão enviada para escrever na parede. Nabucodonosor, seu antepassado, que por conta também do orgulho passou por um tempo como animal, mas se arrependeu, reconhecendo que não há rei maior do que o Senhor, Rei dos Reis. Belsazar ignorou o Deus dos céus, diferentemente de Nabucodonosor. Paul Gardner reforça quanto ao comportamento humilde de Nabucodonosor depois de restaurado a sanidade, diz: se esta progressão não representou uma conversão, pelo menos contrasta nitidamente com o orgulho e a cegueira espiritual de Belsazar. E ele então muda totalmente esse semblante. Eu não consigo imaginar o que aconteceu, né? Os seus lombos relaxaram, aquela vontade de desmaiar, me segura que eu estou desmaiando. Certa feita, pequeno, em Minas Gerais, minha tia tinha o costume de colocar a gente para ler salmos. Cada dia um aluno ia lá, e eu era menininho, não sei, ter lá 7, 8 anos, mas me marcou, porque foi a primeira vez que se leu o salmo com, como é que fala? Com aqueles instrumentos de percussão, né? Com sons de instrumento de percussão, porque eu era bem magrinho, meu apelido era Palito, né? O pessoal dizia que eu dormia na linha e cobria com fiapo, você tem ideia. E eu lendo, comecei a ler o salmo, e os meus joelhos relaxaram, eu imagino isso. E eles começaram a bater um no outro, de tão nervoso que eu estava com aquela situação de estar. Então eu imagino 10 vezes, 1000 vezes mais do que pode ter acontecido com este homem, que os seus lombos relaxaram e os seus joelhos bateram. Nunca houve nada, não há e nem haverá nada mais aterrorizante do que o confronto com o divino por parte daqueles que sempre o ignoraram. Foi assim no tempo de Noé, que ignorou o juízo de Deus, o povo, naquele tempo. Foi assim com Faraó, que sentiu as duras penas de renegar a existência de Deus. Foi assim com os 400 profetas de Baal, ao se darem conta do inexplicável fogo que desceu dos céus por conta do único Deus verdadeiro. Foi assim com os filisteus, o gigante Golias, ao desprezarem o Deus de Davi. Foi assim com Ananias e Safira, ao ignorarem o Deus que tudo vê. Foi assim com Herodes, que se deixou ser chamado de Deus na terra e foi comido por vermes. Há tantos exemplos na Bíblia que nos dão como certo que foi, é e sempre será assombroso o conforto dos ímpios com Deus eterno. Não saia daqui hoje sem esse temor, pois mesmo que o conheçamos, estar diante dele deve ser sempre uma atitude de reverência e necessidade de adoração. A diferença entre o incrédulo e o crente diante de Deus e o destino de um e de outro, certamente são muitas, mas o temor precisa ser sempre o mesmo. Deus não é um Senhor faz tudo, mas é o Senhor que tudo quer para Ele. Toda adoração, todo louvor, toda reverência, toda honra, toda glória. E não raramente nós observamos pessoas que se consideram religiosas, vivendo na prática uma vida totalmente oposta à realidade de Deus. Gente que ao invés de serem surpreendidos com o céu, serão surpreendidas com o juízo de Deus, que escarneciam dele, andando por caminhos que zombavam de sua santidade. Eu penso que essa será uma das cenas mais aterradoras que uma pessoa pode ter em toda a sua vida, é ver a face de Jesus contra ela. Não quero isso para mim, nem desejo tal coisa a ninguém, por pior que ela seja, mas quanto a isso já não é uma decisão minha que me compete, porque cada um deve arcar com suas responsabilidades espirituais. Quarta e última cena desse texto,
Observe a fidelidade de Deus acima dos interesses pessoais. Versículo 13 em diante, entra aí na história Daniel. Nós observamos na história que, apesar de tantos medos e pavores, a presença de uma pessoa, de uma só pessoa fiel a Deus, é capaz de trazer um vislumbre de esperança. Daniel foi essa pessoa, talvez esquecida numa sala qualquer, com uma espécie de conselheiro que ninguém quer ouvir, porque vai dar conselhos que vão contra os nossos interesses, os nossos desejos de viver uma vida dissoluta. Deixa ele quieto lá. Até que ele é reconhecido como o único capaz de trazer luz à palavra de Deus escrita naquela parede. Daniel destaca sua firmeza em dizer apenas a verdade, somente ela, tendo consciência de que aquele império estava com os dias contados, por conta de todas as visões que Deus já lhe havia dado. Daniel não aceita quaisquer recompensas para trazer à luz o que verdadeiramente Deus quer dizer. Diz de maneira clara e inequívoca, não apenas o significado, mas a origem da mensagem. Toda a corte, antes tão festiva, exuberante, rica, empolgada, agora recebe o recado de Deus quanto ao destino de suas vidas. E é interessante, queridos, perguntar por que Deus não escreveu numa língua que Belsazar ou qualquer um de seus sábios pudessem ler. Ele escreveu em aramaico. Não era uma língua morta. Consultando sobre isso, todos os comentaristas chegam à conclusão de que não há explicações o porquê eles não conseguiram ler. Porque Deus não quis, não permitiu que eles reconhecessem aquela linguagem. Fechou-lhes o entendimento, não sei, mas eu consigo encontrar uma resposta. As coisas de Deus, preste atenção nisso, as coisas de Deus precisam ser trazidas à compreensão pelas pessoas comprometidas com Ele. As coisas de Deus, o recado de Deus, precisa ser trazidas à compreensão pelas pessoas comprometidas com Ele. Deus traz Daniel de volta à cena com o poder não do orgulho, da altivez, não com desejo de lucro, mas com o poder da submissão, da humildade, da dependência de Deus para dizer a verdade à tona. Paulo, certa feita, seguida, e aqui eu faço um apêndice, aqui um parênteses, com relação àquele axioma que muitas vezes se pensa que é um versículo bíblico: toda verdade é verdade de Deus. De fato. Mas, no meu modo de ver, quem está falando, trazendo à luz ou verbalizando isso, precisa ser considerado. Porque, a priori, a verdade que nós encontramos no mundo aí fora, nos poetas que não têm compromisso com Deus, a priori está na Bíblia. Paulo, certa feita, seguido por uma jovem adivinhadora, e aí para comprovar essa tese, que dizia uma verdade dia após dia, em Atos capítulo 16, versículo 17, essa jovem acompanhava Paulo dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Dia após dia dizendo isso. Sabe o que Paulo fez? Você sabe. Ele expulsou e proibiu que aquela menina continuasse dizendo. Era uma verdade? Era. Mas era um demônio que estava dizendo. Eu não preciso de ouvir por aí outras coisas quando eu tenho a priori a Bíblia, a base original da verdade. Ela que deve ser o filtro. O que era uma verdade inequívoca, no entanto, Paulo repreendeu, porque quem falava pela boca daquela jovem era um ser demoníaco, que não tinha qualquer compromisso com Deus Altíssimo, e o impediu de continuar dizendo aquelas palavras. Quem tem autoridade para falar verdades espirituais são aquelas pessoas comprometidas com tais verdades. Versículos 7 a 8, naquela corte, nenhum mago, nenhum sábio, nenhum conselheiro ou feiticeiro foi capaz de interpretar com fidelidade as palavras na parede, a não ser aquele que conhecia o autor delas, que era o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro em toda aquela cena. E o que ele disse é: chegou o ponto final
de tudo o que você está fazendo. Blasfemando, usando aquilo que é feito para minha glória, para glorificar deuses falsos, para usar de forma errada, afrontosa, blasfemadora. Vocês foram pesados na balança e o seu tempo acabou. Naquela mesma noite, ele chegou também ao fim de sua vida. Não saia daqui sem um chamado para pregar a palavra de Deus, se você de fato conhece. Nessa parte aqui nós precisamos lembrar disso. Você conhece verdades espirituais. Não espere, as pedras vão clamar, as músicas de Lulu Santos e não sei quem que fala verdades por aí, vão dizer. Ou não, é você que tem que pregar a palavra. Você é comprometido com Ele, você que deve trazer as verdades, trazer luz, estude, peça a Deus iluminação do Espírito, porque é com você que Ele conta. Em Apocalipse nós observamos uma grande multidão em pé diante do Cordeiro, que ninguém podia numerar. João, humanamente falando, não sabia. Deus sabia, sabe quem são os que estão lá. E Ele então chama a atenção para essa grande multidão, e essa grande multidão está lá porque pessoas pregaram o Evangelho, e foi a igreja, eu e você, é que vamos fazer essa missão ir para frente. Não podemos aceitar quaisquer benefícios para amenizar essa palavra, nem podemos deixar de dizer que a palavra de Deus ensina, mesmo que, como afirma Brian Campbell, aquilo que as pessoas não querem ouvir. Devemos dizer a verdade, mesmo se as pessoas não quiserem ouvi-la. Concluindo, essa história, portanto, é útil para nós. E relembrando, primeiro, a necessidade da sobriedade, da prudência, do zelo para com as coisas de Deus, especialmente tendo em mente que somos santuários de Deus, templos do Espírito Santo. Segundo, precisamos pensar sobre o temor que todo ser humano precisa cultivar em relação a Deus. A Bíblia é o livro para a humanidade, não é só o livro para os crentes. Ela está denunciando não somente falando verdades, não apenas para você e você que estamos aqui, mas ela anuncia para o mundo inteiro. Não importa se você lê ou não, ela é a verdade. Terceiro, também esta história ensina sobre o nosso papel como mensageiros do reino, comprometidos com a verdade e com a fidelidade a Deus. Quarto, eu e você precisamos entender que o mesmo Deus que se manifestou naquela ocasião, diante do desprezo de um povo com aquilo que pertence a ele, é o mesmo Deus que exige de nós uma vida onde se possa encontrar plena devoção somente a Ele, como Daniel. Devemos estar quinto lugar, prontos para sermos instrumentos das suas mãos, nos tempos de paz e nos tempos de guerra, falando sempre a verdade e desinteressados de todas as recompensas terrenas. E, em último, esse texto aponta para o princípio da redenção. Uma vez que todos os utensílios apontavam para a pessoa e obra de Jesus, e como seu povo seria morada do Espírito Santo. Não devemos jamais abrir mão de uma vida de reflexão contínua sobre quem nos redimiu e o que Ele fez de nós. Antes não éramos povo, mas agora fomos feitos povo de Deus, habitação do Espírito Santo. Amém?